Boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós iniciamos hoje, na data de sexta-feira, 26 de junho, esta nova forma de divulgação do nosso painel epidemiológico. Estou aqui com a doutora Juliane, a nossa médica infectologista do Centro de Controle de Agravos. Lembrando que todo o processo se dá nessa coordenação da vigilância epidemiológica, a doutora compõe aí esta equipe e que faz diretamente a coordenação das ações do enfrentamento ao novo coronavírus. A gente então vem divulgando o boletim diário, o painel epidemiológico toda sexta-feira e buscamos então com este canal criar um momento mais de interação e de comunicação direto aos nossos cidadãos aqui do município de Pinhais, para também oportunizar alguns esclarecimentos em função de todas as ações que o município vem desenvolvendo. Importante que a gente possa sempre reforçar esse momento de enfrentamento, que a participação da comunidade é importante nas ações e as orientações que a Secretaria Municipal de Saúde tem colocado, exatamente para que a gente possa oportunizar e, de fato, fazer a redução do processo que a gente está vivenciando hoje. O aumento de casos, que nos preocupa muito, essa realidade dos serviços de saúde, da necessidade propriamente de pensar as estruturas de atendimento. E aí, desde o dia 14 de março, quando tivemos a confirmação do nosso primeiro caso, na segunda do dia 16 de março, então, começamos toda uma ação conjunta da gestão municipal, com a instituição do Comitê de Gestão da Crise e buscando fazer as ações, pensar as ações dentro daquilo que foi a cada momento sendo demandado. É importante ressaltar que buscamos com um grupo da equipe da Secretaria de Saúde, também técnicos, buscando trabalhar desde a importância dos ajustes das estruturas. Digo que para nós sempre uma realidade nova do que estaríamos ali enfrentando. Então, os espaços, as tendas que hoje foram implantadas em todas as unidades, já iniciamos com essa lógica de pensar aí o enfrentamento e prioritariamente buscando essa reorganização. Então, esse diferencial nosso com relação ao acolhimento, o atendimento, trazendo esse paciente sintomático para uma estrutura diferenciada, para que a gente não pudesse ter a contaminação e a reorganização do processo da atenção primária. De início, tivemos algumas situações com relação a identificar os casos, a poder orientá-los e poder trabalhar a questão das medidas preventivas de isolamento. A partir do mês de maio, nós tivemos uma outra oportunidade, dia 21 de maio, de poder, sim, ampliar as testagens. E aí temos hoje toda uma possibilidade de trabalhar também os casos leves, sabendo que iniciamos aí todo um processo de transmissão comunitária, aí integrando a nossa atenção primária nas nossas 11 unidades de saúde, que funcionam em todos os nossos bairros do município de Pinhais. Lembrando que a unidade de saúde Vargem Grande, que está em reforma, a gente tem um ponto de atendimento na escola Guilherme Seulin, também como uma alternativa para essa população ali daquela região. E o atendimento mais pontual em função dos casos moderados a graves na nossa unidade de pronto atendimento, também com essa estrutura diferenciada e que nós estamos buscando aí essa qualificação com a contratação de equipes, que pudesse trabalhar então essa organização e o profissional médico, o profissional de enfermagem, e também trabalhamos diretamente essa reorganização desde os protocolos, dos EPIs aos servidores, tudo aquilo que representou esta orientação. Passo a doutora Juliane, que vai falar um pouco para nós do que representa esse processo no momento dessa acolhida e da identificação propriamente dos casos, da oportunidade e da possibilidade da testagem. E o que significa os testes que hoje nós temos essa possibilidade de estar realizando as coletas. Boa tarde. Então, hoje, os pacientes com sintomas gripais, considerados leves, também são incluídos.
eles são atendidos ou na unidade básica de saúde de Pinhais, na tenda, colocada fora da unidade, né? Ou na UPA 24 horas. Então, esses pacientes são submetidos a 2 testes. Eles são submetidos à coleta de suave, orofaríngeo, para pesquisa do coronavírus, entre o 3º e o 7º dia de doença, entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas, habitualmente. E após isso, a prefeitura também disponibiliza os testes rápidos para serem feitos nesses pacientes. O teste rápido, ele é disponibilizado na unidade básica de saúde. Os casos, eles são monitorados por telefone. Todos os casos suspeitos, que ainda estão aguardando o resultado do exame, e também os confirmados. Então, esses pacientes, eles são monitorados via telefone, a cada 48 horas e a cada 24 horas, se eles são idosos a partir de 60 anos ou se eles estão com quadros um pouco mais graves da doença. A gente liga para eles e habitualmente falamos com os familiares, né? Caso o paciente que está com a doença esteja internado ou não esteja podendo falar. Então, a gente pergunta sobre os sinais e sintomas, se está melhorando, se tem algum sinal de alerta, por exemplo, muito cansaço, muita fadiga, falta de ar, ou febre persistente por mais de 3 dias seguidos, que não melhora. Nós também perguntamos sobre todos os familiares e as pessoas que residem na casa, se tem sintomas ou não, para que também se submetam aos exames, e se estão cumprindo o isolamento domiciliar, né? Os 14 dias em casa. Todos que moram no mesmo domicílio recebem um atestado médico a partir do início dos sintomas do caso índice da casa. E a gente pergunta também se eles estão cumprindo o isolamento, se estão ficando em casa, e se esses pacientes se esses familiares desenvolvem ou não sintomas, para que também sejam monitorados posteriormente. Esses pacientes, então, devem ser orientados, e esses pacientes e os contatos, né, a não irem trabalhar, não devem ser dispensados de suas atividades diárias, e informar ao médico se houver piora dos sintomas, ao médico ou ao enfermeiro que faz o contato telefônico. Reforçando sempre o uso da máscara, né? Higienização das mãos e o isolamento social. Hoje no município, desde que começou a doença, existem 350 casos confirmados e 211 recuperados. No momento estão sendo monitorados 150 pessoas, 12 internados, 7 em UTI e 5 na enfermaria. Todos os outros estão realizando isolamento domiciliar. Nós tivemos 9 óbitos no município, desde o início da doença, como causa o coronavírus. Todos eles tinham acima de 60 anos e tinham comorbidades. Ok. Lembrando que nós temos essa avaliação diária, né, desse monitoramento. Colocamos sempre a disponibilidade do painel epidemiológico para a gente possa também trazer as informações com relação a esses casos por ocorrência em bairros, né, os bairros, por faixa etária, esse paciente que está na condição do óbito, quais são os casos, né, masculino, feminino, as idades também. E, de fato, para a nossa realidade hoje, dos nossos óbitos, são pacientes acima de 63 anos que se comprova a questão deste grupo de maior risco, que a gente fala o grupo de idosos.
Mas sabemos, né, que a doença ela acomete também ao jovem. Isso é uma necessidade que a gente tem de fazer sempre a orientação com relação às medidas preventivas, ao uso da máscara, adequadamente, corretamente. Se não puder lavar as mãos, utilize o álcool em gel. E neste momento estamos reforçando muito as ações com relação ao distanciamento social e à não aglomeração. Nós sabemos que chega o final de semana, que as famílias, por estar em casa, têm, às vezes, realizados, né, questão de festas, ainda que em domicílio, em residência. É muita preocupação que nós temos, exatamente porque pode ser uma fonte de contaminação em função de que um ou outro componente da família está, né, nessa demanda do trabalho, das atividades essenciais e, consequentemente, volta para casa e pode estar levando aí a doença a outro familiar. Aderimos, né, trabalhamos com a equipe da região metropolitana, a equipe técnica, mas diretamente ao Fórum Metropolitano, dos prefeitos da região metropolitana, para que, a partir do dia 3, terça-feira desta semana, 23, desculpe, terça-feira desta semana, aderimos então a um novo decreto de que a gente possa pensar para esses próximos 14 dias ações mais restritivas. Exatamente porque estamos num período da região metropolitana que significou este aumento gradativo de casos, né, aumento grande de casos. Estamos propondo, e de fato a região metropolitana trouxe essa possibilidade, de que a gente pare no domingo, né? A proposta de ter a menor circulação de pessoas, de poder de fato trabalhar o conceito do fiquem em casa. Serviços não essenciais podem funcionar até sexta-feira, os essenciais podem funcionar até sábado, e o conceito, então, no domingo, para que a gente possa diminuir a circulação de pessoas. São medidas um pouco mais restritivas nesse momento, necessária pela realidade, né, que nós temos avançado com relação ao número de casos, e buscando sempre trabalhar também essa necessidade de fazer com a participação da comunidade, a conscientização da comunidade. Quando a doutora fala, né, de todas as questões de orientação, nós estamos tendo muitas denúncias de pacientes que têm a indicação do isolamento, que precisa estar, né, restrito exatamente por conta da possível contaminação, e que nós temos recebido, então, junto à ouvidoria, denúncias de pacientes com caso positivo ou com familiar positivo em circulação nas ruas da cidade. Isso para nós é muito preocupante também, porque precisamos reforçar a este paciente, a este usuário, da importância do cumprimento das orientações pós a indicação do processo de isolamento. Por quê? Porque sabemos que isso também é um risco, né? Um risco para as pessoas, um risco com relação ao processo de isolamento. Nós sabemos hoje, com relação à demanda que vem, né, da estrutura hospitalares. Isso é importante a gente reforçar para a nossa comunidade, que hoje nós pertencemos a uma estrutura regional. E aí nós temos a definição hoje de toda uma política e um plano de retaguarda dessas estruturas exclusivas do Covid junto à Secretaria de Estado. Acho que o secretário Beto Preto tem colocado, né, nas entrevistas que ele tem apontado aí a realidade hoje dos leitos. Ela tem que sim que ser preocupante, exatamente porque se a gente não controlar, não terá leito para todos, mas no sentido de que nós temos alguns outros planos de possibilidade de expansão. O Hospital do Rocio, no município de Campo Largo, um hospital privado, credenciado ao SUS, que hoje, né, a Secretaria de Estado da Saúde faz a gestão, ele é referência. Contratados um quarto, né, no primeiro plano, foram 52 leitos. Hoje já tivemos a expansão desses leitos, já estamos com mais de 100 leitos para essa doença, exclusivamente para o atendimento do Covid, e temos a possibilidade de ampliação. O que nós precisamos? E aí é uma fala que tem que ser trazida no sentido da conscientização da população. Esses mais de 500 óbitos do Paraná são de pessoas que tiveram oportunidade e estavam numa estrutura de UTI,
que foram atendidos dentro dessas estruturas e mesmo assim foram a óbito. Então, quando a gente está falando de um ente querido, né, de uma pessoa próxima da nossa família, a gente pode se preocupar do que representa isso se uma pessoa estiver com a doença e tiver uma condição crônica, uma situação, né, de imunidade baixa e pode ser um complicador e agravamento da doença. E aí é essa realidade que nós trazemos hoje, que você pode aumentar o leito de UTI, mas mesmo assim teremos algumas situações de complicação que traz aí a condição do óbito. Então, o que a gente traz hoje, a estrutura de UTI, os planos B e C que o Estado possa estar contemplando mais leitos, né? Temos ainda leitos disponíveis nessas estruturas de região metropolitana. As estruturas dos hospitais de Curitiba pertencem também à região metropolitana. Hospital do Trabalhador, Hospital de Clínica, são estruturas credenciadas para atendimento da região. Então, vamos entender que essa situação são hospitais que também são referências para os nossos munícipes aqui de Pinhais. Mas, se a gente não conter essa circulação, nesse momento a gente volta com esta preocupação. Acho que uma das demandas também que sempre nos trazem, né, com relação a sempre as orientações, os cuidados. A questão de como a gente, né, está, profissional de saúde, profissional do setor de alimentação, serviços essenciais. Sabemos da importância e da necessidade desses profissionais de estarem saindo para o trabalho. Né? Como fazer esta orientação, como trabalhar esse processo propriamente dos cuidados. As medidas preventivas, né, de uso da máscara. E aí o que a gente sempre traz é que esses profissionais, eles precisam também ter o devido cuidado mesmo no ambiente fechado de trabalho. Este é um ambiente também de preocupação, né? Até porque estou ali com o colega, então é só nós dois, às vezes você tem essa situação de relaxar um pouco essas medidas. Importante a orientação em todos os ambientes, não só no deslocamento, se a gente utiliza do transporte público, mas também no ambiente interno e na necessidade propriamente, né, de estar procurando qualquer estabelecimento comercial ou qualquer outra demanda. Acho que só para que a gente possa também passar um pouquinho do painel, né, epidemiológico, de como a gente vem divulgando isso enquanto dados do município. E aí a nossa realidade, né, com relação aos casos, como a doutora trouxe também, ela vem crescendo. Veja que nós tínhamos um quantitativo, né, de uma média de 10 a 12 pacientes, né, a gente já chega à média de 30, então é uma preocupação aí de aumento de casos. Né? De ontem para hoje tivemos aí mais 20 casos, que também nos preocupa com relação a possíveis gravidades dessas situações. Importante também a definição, né, do processo de monitoramento que as equipes têm feito. Nós estamos intensificando essas ações com relação a contato, né? Vamos implementar e melhorar essas ações também para o final de semana, porque também estamos tendo a oportunidade de coletar mais exames. Então, as pessoas que estão na condição de suspeito, até que tenhamos o resultado do exame, precisa cumprir com essa orientação de isolamento também, e que a gente possa, né, ter aí o resultado o mais rápido possível, consequentemente, você ter a indicação da condição do negativo ou caso confirmado, para que a gente possa também complementar as orientações. A oportunidade de coletar mais exames trouxe também ali um certo tempinho aí na liberação de alguns resultados, mas também estamos trabalhando junto à Secretaria de Estado para que a gente tenha o prazo que, né, recomendado aí de até 4 dias para esse resultado de exame. Tivemos alguns atrasos em função de uma situação junto ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná, mas que a gente também tem feito aí um acesso e né, uma conversa que está sendo ajustado em função desse tempo mínimo de resultado propriamente. Podemos pôr. Aqui é importante a gente trazer as equipes, né, o que representa hoje a realidade do nosso coeficiente de mortalidade, né, por 100 mil habitantes. Quando a gente faz o comparativo de Brasil, Paraná, segunda regional, veja que aí a gente tem
as várias situações de comparativo e que o município de Pinhais, na linhazinha verde ali, nos preocupa também. Claro que a gente fala que o coeficiente de mortalidade ele é calculado, número de casos, por 100 mil habitantes, que é o que a gente faz como comparativo, né? Então, a realidade de Pinhais, ela está bem, né, acima também. Este próximo gráfico é o nosso comparativo, desculpe. Então, esse é de mortalidade, né, com relação aos municípios. E o próximo gráfico, a gente também está trazendo a taxa de incidência, que são os casos, né, positivos do município, comparando também a uma realidade comparando a uma realidade também da região metropolitana, né, a segunda regional, que é o nosso parâmetro, Paraná. Então, a linha azul é a do Paraná, a linha vermelha é a segunda regional de saúde, são 29 municípios, incluindo o município de Curitiba. A linhazinha amarela é o município de Curitiba, o que representa, né, essa curva, a incidência de casos por 100 mil habitantes, e veja que Pinhais se destaca nesta crescente de casos. Claro que muito em função da possibilidade que tivemos de mais testes, consequentemente a gente sabe que isso representa também poder identificar os casos, né, orientar com relação ao isolamento, e aí temos um bom indicador de pacientes hoje recuperados, né, desses 350, temos 211, e essa condição hoje, né, da nossa realidade de 7 pacientes em UTI, 5 pacientes em enfermaria, que é um indicador, né, da necessidade do paciente que está um pouco mais agravado. Também, né, nos preocupa com relação ao maior número de casos, podemos ter maiores complicações, consequentemente, nós pensarmos as ações que vão de encontro a essa necessidade do achatamento, né? O que a gente precisa sempre reforçar, né? As unidades básicas de saúde, a unidade de pronto atendimento, os profissionais que lá trabalham, que estão à frente do primeiro atendimento, também podem ter a necessidade de algum afastamento. Estamos num período de síndrome gripal que é comum na condição do período do inverno, a todos os trabalhadores, né? E aí nós estamos falando de toda e qualquer estrutura de trabalho, que apresentarem sintomas, precisa procurar um serviço de saúde, precisa se ausentar do espaço de trabalho, do local de trabalho. Então, é um processo muito facilitado para essa orientação do isolamento, na condição, inclusive, dos componentes da família, para que também tenha esse afastamento. E a gente tem hoje, né, uma necessidade com relação aos profissionais que estão fazendo seus testes, que apresentem, né, alguma situação dos sintomas e que acabam fazendo, tendo esse momento do afastamento, e nós estamos buscando aí também complementar a equipe e trazer novos profissionais para essa linha de frente. Os profissionais que participaram do nosso processo seletivo simplificado, que fizemos ali do mês de abril. Então, nesse momento, nós estamos fazendo o chamamento de profissional enfermeiro, de profissional técnico de enfermagem, exatamente para dar esse suporte à linha de frente com relação a recompor a equipe em função dos afastamentos. De um grupo de mais de 500 colaboradores que a Secretaria Municipal de Saúde tem somente na atenção primária, o serviço direto, da gestão direta da Secretaria de Saúde, nós só tivemos até o momento 4 casos confirmados de trabalhadores. Isso também é uma necessidade que a gente tem de reforçar, né, o uso correto dos EPIs, equipamento de proteção individual, com relação à necessidade, né, da proteção deste colaborador, mas que a gente precisa que a população entenda a necessidade, muitas vezes, do redirecionamento do atendimento. Nós temos feito as orientações com relação à necessidade deste usuário de reorganizar, às vezes, uma agenda de atendimento eletivo. E nós temos tido algumas dificuldades de alguns usuários que também não entendem este momento
o risco que ele está correndo, quando não numa necessidade de urgência, em procurar um estabelecimento de saúde neste momento. Então, tem alguma dúvida, tem alguma necessidade, nós temos disponibilizado o WhatsApp, né, esses 2 telefones de contato, pode estar fazendo a solicitação de informação, de necessidade de alguma outra demanda. Temos também, junto às equipes das estratégias de saúde da família, que são 25 equipes hoje no município, a gente tem possibilidade também desse atendimento. Então, buscamos hoje sempre trabalhar com a orientação e com a conscientização da população. Não que a equipe não queira atender neste momento, a equipe vai estar em função das demandas e da necessidade de cada uma das demandas individuais. Mas a gente precisa que as equipes entendam essa necessidade da gente poder repensar todo esse processo da linha de frente. Como falamos, né, com relação à divulgação do painel, e aí vamos considerar aí os casos, os dados, né? A equipe também colocará isso em meio Facebook, página, né, nossa de divulgação dos resultados, das informações. Muitas vezes as pessoas até têm essa demanda, essa necessidade com relação aos locais e ao bairro que mais está tendo os casos, né? Para que a gente possa pensar também as ações específicas, pontuais, pensar em questão de região, como a gente pode trabalhar o local também de ações mais efetivas, né, com relação às demandas de atendimento ou de melhorar a qualidade. Em conjunto, como falo, né, das ações intersetoriais, começamos com blitz sanitárias essa semana também, para que a gente possa conscientizar a população que está circulando dessa necessidade do uso da máscara, fazendo também toda uma orientação, trabalho em conjunto com a Guarda Municipal, com a Defesa Civil aqui do município de Pinhais, e uma abordagem de uma orientação, né? Atrelado a essas ações, nós temos também a ação diretamente, né, das 22 horas, conter um pouco da circulação, lembrando que essa é uma ação, inclusive, do governo do estado, exatamente pela necessidade da gente não ter as pessoas, né, em função da utilização de bebidas em horários ou de consumo de bebidas em espaços públicos, que tem gerado aí um aumento de acidente de trânsito, que também implica diretamente na necessidade daquele leito de UTI, daquela estrutura hospitalar que está hoje direcionada para esse atendimento. Então, buscando trabalhar essa orientação, a Guarda Municipal também tem feito as abordagens, as orientações, que a partir das 22 horas, quem puder, fique em casa dentro desse processo da orientação, da restrição de circulação. Vamos poder apresentar, então, o painel, né? Vamos continuando, acho que tenho aqui algumas orientações, algumas perguntas, alguma situação, né? A Jaqueline, então, pergunta quanto tempo leva para sair o resultado dos exames. Como eu mencionava, né, nós temos hoje a estrutura do LACEN, que é o Laboratório Central do Estado. Então, nós temos um trabalho de organização desde a coleta, né, na unidade de saúde, no nosso pronto atendimento, com a equipe da vigilância epidemiológica, para o mais rápido esse exame ser enviado para essa estrutura do LACEN. O LACEN tem algumas estruturas conveniadas, exemplo do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Tivemos alguns atrasos, né? Estamos tendo ainda algumas dificuldades com relação a este prazo do resultado de exame. Para a gente trabalhar de média de 4 a 6 dias, né? Estamos aí com alguns dias um pouco, né? Essa semana um pouco os dias a mais, exatamente por conta dessa avaliação, dessa necessidade aí de adequação de algumas estruturas do Instituto. Então, nessa média de 4 a 6 dias é nossa orientação, e vamos trabalhar também para que venha esta questão de regularização do período, né? O Rafael quer saber por que a capital age diferente de Pinhais nas ações. Veja, na realidade a gente tem que trazer aqui o que representa o município na condição da capital propriamente, né? E ela tem uma gestão própria do sistema, né? Vou te dizer que a estrutura de Curitiba ela é muito autônoma, até porque tem essa estrutura
complementar e nas suas condições aí de gestão direta. E temos algumas questões que a gente acaba seguindo o COE estadual, né? E aí o COE estadual nos traz algumas orientação, que é o Centro de Operações Especiais, e os municípios, na sua grande maioria, têm que seguir as orientações do COE estadual. Curitiba tem uma equipe técnica também, né? Acho que até pela condição da estrutura da Secretaria de Saúde de Curitiba, em seguir algumas orientações individuais ou dos técnicos de Curitiba. Posso dar o exemplo dos testes de farmácia, que para o estado do Paraná eles não são computados como diagnóstico. O município de Curitiba optou em assim fazer essa definição de trazer esses casos positivos para o boletim e para a contagem de casos do município de Curitiba. As estruturas dos hospitais de Curitiba estão no município de Curitiba. Então, a gestão é do município de Curitiba. Porém, são hospitais que pertencem a uma organização de região, né? Então, como bem colocado, a gente hoje tem uma situação de utilização e de pactuação, né? Referente às pactuações dentro das estruturas de saúde, de 30% dessas vagas estão disponíveis aí para a região metropolitana. Outras ações, a gente pode entender assim, o que representa hoje para um processo de organização em função das questões individuais. Então, Curitiba teve alguma restrição, fechou algumas unidades, que o município de Pinhais não viu essa necessidade. Então, cada município vai trabalhando com a sua equipe e com o seu processo, né, bem ajustado em função da sua demanda. A gente não fala que age diferente, acho que age pela necessidade de cada local, né? E aí sim, essas questões muito em função de que Curitiba tem uma estrutura direta e nós seguimos uma orientação da Secretaria de Estado da Saúde. A Viviane Silveira pergunta o que fazer quando um paciente fura o isolamento. Veja, primeiro que é essa necessidade que a gente tem de cada um se conscientizar da importância, né, desse processo e com relação àquilo que representa hoje o risco que ele está levando às pessoas, né, no momento que ele está circulando e não atendendo uma recomendação. O que nós temos orientado é que as equipes das unidades de saúde do bairro, do seu território, os agentes comunitários de saúde, possam fazer uma nova abordagem, fazendo esta orientação com relação a esta importância do isolamento. Temos que fazer todo esse processo, né? Ele assina um documento que ele está ciente desta recomendação e está hoje sendo notificado no momento da ciência que ele também tem que cumprir essa situação. Por que nós precisamos reforçar isso? Porque nós temos hoje uma necessidade enquanto saúde pública, né? A condição da emergência de saúde pública, a gravidade da condição da pandemia, trazer a uma responsabilização deste usuário. Então, aqueles que a gente reiterar e que tiver situação de que ele não está cumprindo, nós temos por obrigação acionar o Ministério Público para uma ação daquilo que representa as suas, propriamente, né, a questão do descumprimento, né? Pode ser medidas criminais, né, no sentido de que é um risco que ele está levando a outros, e aquilo que representa também essa necessidade que a gente tem de conscientização individual, né? Vamos passar agora ao painel e a gente retoma para mais dúvidas. Então, esta é a forma que a gente vem divulgando toda sexta, né, um painel que traz um dado mais detalhado. Diariamente a gente faz somente a informação, né, dos dados acumulados. Eles são em algumas abinhas, né? A gente coloca também, divulga no Facebook da Prefeitura, com relação a alguns dados complementares. E aqui, então, nós temos por realidade de região, né? Com relação aos casos dos bairros, né? Que hoje que a gente tem. Consequentemente, a gente pode ir monitorando, né, os bairros que estão tendo mais caso e também os locais que nós temos ali a demanda e a necessidade de pensar algumas ações complementares, de ações mais efetivas, como eu falei, né, de blitz sanitárias que estamos começando a realizar e também trazendo ali
os locais também que já ocorreram os óbitos, né? Então, isso a gente já consegue fazer essa divulgação por local. Claro que a gente tem todo um cuidado, até por conta do que representa o sigilo e a necessidade de não expor esta pessoa, mas que a gente precisa, né, estar trabalhando com relação àquilo que talvez é um indicador de maior problema ou de necessidade de uma ação mais efetiva. Então, aí temos por bairro todas as realidades, né, dos nossos bairros aqui do município de Pinhais. Também trazemos por faixa etária, né, com relação aos casos confirmados e os óbitos, né? Vejam que a partir de 60 anos nós temos ali, então, as confirmações dos óbitos. Porém, a taxa que a gente tem diretamente, né, o número maior de população ali na faixa de 30 a 39 anos, né? Então, tem esse aumento também da população jovem com relação aos casos confirmados. E a questão do agravamento e da definição hoje da condição do óbito se dá ainda acima dos 60 anos, com algumas comorbidades, né, é o que a gente tem divulgado nos nossos boletins diários também, a situação individual de cada paciente pelo dia da ocorrência do óbito. E aí fechamos hoje com 9 óbitos, né, dos 350 casos confirmados, são 9 óbitos no município de Pinhais. Separado, então, dos casos confirmados por sexo, né, na condição hoje do que representa o público masculino e feminino, né, nós estamos com 47 masculino, 53 feminino, nos casos confirmados. E aí, na condição de óbito, nós temos, então, uma situação daí de quantitativo por número masculino e feminino, só que não estou enxergando ali. Só me confirme, doutora, percentual de masculino e feminino de óbito. 6 mulheres, 6 homens e 3 femininos. E 3 femininos, 66% e 33%, né? Só está um pouquinho longinho ali. Então, também nessa realidade, né, a gente está buscando aí fazer essa divulgação por condição, né, em função do óbito masculino ou feminino. E aí, fechando, então, o nosso quantitativo, né, como a gente traz também esta realidade, né, dos 350, 12 estão, né, em condição hospitalar, internados, o que representa hoje esse percentual em leitos de UTI. 7 desses pacientes estão em leitos de UTI, 5 estão em enfermarias, né, que também é um paciente que depende de um acompanhamento mais específico e que também tem essa necessidade do internamento. Nossa análise, e de fato, para 211 pacientes recuperados, é um indicador muito bom, né, no sentido de que esses pacientes passaram por o tempo de realidade de sintomas, né, de apresentar os sintomas, cumpriram com os 14 dias, então tem essa orientação, né, e de fato traz aí numa condição de recuperados. E aí os 9 são os óbitos, né, desse quantitativo 350, os 9 óbitos que a gente está fazendo, né, hoje computando. 118 pacientes nossos, então são esse isolamento domiciliar. Veja que esse quantitativo de paciente, para além dessa orientação que nós temos que fazer, né, de que eles possam cumprir com esse isolamento e fazer todo esse acompanhamento, a gente também monitora para ver se não tem nenhum agravamento do quadro, né? Importante que esse paciente, no momento que ele está em isolamento e que hoje está numa condição leve, por isso está em isolamento, qualquer sinal, qualquer situação clínica, deve procurar um serviço de saúde também para não deixar agravar uma situação que às vezes acha que está controlada. Então, nós temos também os contatos, nós temos a porta aberta dos serviços para também buscar aí esta referência no atendimento. E ainda temos, né, um quantitativo de 215 pacientes que estão aguardando resultados. Para nós, eles são considerados como suspeitos, mas que também, até ter um resultado de exame, também precisa cumprir com todas as orientações das equipes de saúde. Esses 215 pacientes, eles também são monitorados, né? A gente também tem essa necessidade do contato, até para que a gente possa, né, fazer sempre as orientações, tirarem as dúvidas e fazer o registro, e nós precisamos ter isso muito bem registrado em prontuário individual de cada paciente. Então, estamos falando também em 215 pacientes, né, que a gente tem que estar monitorando em função da condição de suspeitos.
Vou buscar aqui mais uma situação. Ana Paula quer saber como agir em questões de aglomerações em casa. Festas e até cultos religiosos estão fazendo em residência, sempre muito cheio, sem qualquer cuidado. Veja, o ambiente residencial, ele é de fato uma estrutura que o poder público ele não pode entrar e fazer uma ação né, definida aí como uma ação mais ostensiva. O que a gente pode fazer é buscar a conscientização e a orientação, né, buscando aquilo que a gente já tem decretado, já tem orientado, recomendado, e eventualmente, se tem uma demanda, uma denúncia com relação a essa situação, é possível ligar no 153, que aí a Guarda Municipal tem feito toda a orientação com relação àquilo que representa o risco, né? E isso a gente tem que trabalhar e considerar que a comunidade tem que ser o parceiro nesse momento. Não tem como ser só do poder público esta ação de que as pessoas vão o tempo todo descumprir, né, no sentido de que estão ainda promovendo a aglomeração e que se a gente não tiver a participação efetiva da comunidade, da sociedade com relação a esta doença, que é uma doença grave, que sabemos hoje o que representa em número de casos, em número de óbitos no mundo como um todo. Então, é essa necessidade de orientação e de reforçar a comunidade com relação ao risco. Se a gente hoje está entendendo que essa situação é um momentinho ali com a família e isso não traz um risco, nós já tivemos muitos casos de que uma confraternização em família, um Dia das Mães, acabou resultando em situações problemas, em óbito depois de um familiar que às vezes é contaminado e achando que não tem o risco, né? Então, nós precisamos contar com o apoio e com a conscientização da população neste momento. Mas pode fazer a denúncia, nós faremos a visita com relação à orientação. Eventualmente, se, né, trabalharmos aí medidas que precise pensar um processo muito mais de força policial, né? A gente está entendendo que nesse momento, se a comunidade entender essa importância, né, das medidas, né, principalmente para não fazer a aglomeração, a gente precisa contar aí com a parceria propriamente de cada um, né? Então, esse é um esforço de todos nós. A princípio, Everton traz aqui que precisa ter febre para ser Covid. Doutora, pode responder? Bom, em geral, os pacientes que a gente tem visto, a maioria deles cursa com febre, mas tem alguns casos que não tem febre. Então, se você tiver sintomas gripais de tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar, mesmo sem febre, você pode procurar a unidade de saúde ou a UPA para fazer o exame, porque pode sim resultar positivo. Isso, gente, a necessidade que a gente tem nesse momento é de qualquer sintoma, né? A gente está num período que é típico, né, de síndromes gripais, mas procure o atendimento, né? A gente tem hoje a disponibilidade dos contatos por telefone, as estruturas abertas para esse atendimento, exatamente porque podemos fazer o teste para as condições, mesmo que quadros leves. O que a gente não pode deixar que isso se agrave e que as pessoas já busquem o atendimento numa condição mais grave. Consequentemente, é uma necessidade, às vezes, de um internamento ou de um leito de UTI, que a gente possa fazer esse processo previamente. Então, busque o atendimento, busque o contato, e a gente vai estar o tempo todo direcionando e buscando também orientá-los com relação a a questão propriamente das dúvidas, né, com relação aos sintomas que a gente sabe que são tão específicos nesse momento, né? Vamos lá, eu tirei aqui. Quero reforçar, né, que as equipes têm feito todas as orientações, às vezes tem alguns processos que, o doutor indicou isolamento, não fez a coleta do exame. Veja, a gente hoje está tendo a possibilidade da coleta também dos casos leves. Mas, de fato, eu tenho que ter uma avaliação do que representa esta avaliação clínica, porque o médico também tem essa condição de verificar, às vezes, situações que não levaria a uma suspeita de Covid, né? E não necessariamente todas as situações serão Covid, né? Mas a gente também pode, e este é o momento,
de reavaliar, às vezes, alguns encaminhamentos que a população traz. Ah, mas fui e o médico não coletou. Ligue na ouvidoria, ligue nos canais de comunicação. Por quê? Porque se tiver uma oportunidade da gente reavaliar com o profissional médico, até de entender, doutor, né, o que ocorreu, por que não a coleta. Então, a gente tem feito também, até porque é um momento muito novo para todos, e às vezes uma reavaliação do processo do profissional. Então, buscando isso no sentido da necessidade do aprimoramento do atendimento. Doutora, que precisa colocar mais alguma coisa? Reforçar alguma situação? Reforçar só a questão do isolamento domiciliar, né? Essa questão do caso índice e dos familiares que moram junto, ficar em casa pelos 14 dias, não sair, né, para fazer compras, mesmo que seja farmácia ou mercado, pedir que outros familiares que moram em outro domicílio ou algum amigo, parente, leve as compras, né, os utensílios até em casa, pedir pelo Disque Entrega, né, e se precisar sair de casa muito, aí vai ser no sentido de buscar auxílio médico, se tiver com piora dos sintomas, né, como eu disse, febre persistente ou muita falta de ar, aí sai de casa e vai direto para a UPA ou para a Unidade Básica de Saúde com máscara. Isso, e sempre reforçar todos os cuidados, né, gente? A questão hoje, né, vai ao mercado, quando volta para em casa, o que representa esse cuidado com relação, né, a tirar o sapato, a não já tirar a roupa, a jogar a roupa, né, em um ambiente que não possa fazer uma contaminação. Então, essas orientações que a nossa equipe de comunicação vem apontando, trazendo aí algumas orientações simples, né, e bem ilustrativa para que a comunidade também tenha esse entendimento. O que representa este momento, todos os cuidados, todas as orientações, né, da condição de medidas preventivas, né, a questão de toque no olho, toque na boca, né, então não é recomendado. A gente fala do uso adequado de máscara. A gente sabe, preciso fumar, preciso comer, tomar uma água, mas a garantia de que tirou a máscara, recoloque e coloque na condição correta, né? A gente vê muita gente transitando ou buscando os serviços ou entrando em comércio com a máscara no queixo, né? Isso daí também é o risco e a gente precisa garantir que tanto, né, todos utilizando, você tem essa redução da transmissão. Ao mesmo tempo, é o que representa hoje o cuidado com o familiar, né, quando a gente tem um grupo de risco em casa, né, o momento que chega, o abraço, o carinho, essa questão, né, de garantir também esse momento aí de proteger os nossos pais, os nossos idosos, né, as pessoas com algumas doenças mais específicas, as condições crônicas, exatamente pelo risco que nós temos nesse momento, né? Então, quero agradecer, né? Acho que nós vamos aí aprimorando o processo, buscando essa interação um pouco mais adequada, né, no sentido de oportunizar esse momento. Agradecer a doutora Juliane que participou aqui conosco nesse momento, né, sabendo de que a gente busca aí sempre atualizar e trazer as questões, né, de como a gente possa aí sempre melhorar e criar aí um canal de conversa. Acho que para terminar tem uma situação que, para a doutora, dizem que não sentir cheiro e sabores já indica início. Podemos considerar esta informação como correta? A falta do paladar e do cheiro? Faz parte do quadro clínico, mas não que esses sintomas também não possam estar presentes em outras doenças, né, outras síndromes gripais e até outras condições clínicas mesmo também que podem perder o olfato e o paladar, mas é comumente visto no coronavírus, né? Os pacientes queixam bastante mesmo para a gente no telefone. Mas não que se você tem isso já é coronavírus, né? Obviamente. Isso é uma associação de sinais e sintomas. A confirmação hoje é laboratorial. Perfeito. Então, agradecemos mais uma vez. Estamos, né, reiterando aí as medidas que iniciaremos agora nesse próximo domingo, do lockdown no domingo, pedindo a participação efetiva da nossa população, estando à disposição dos nossos canais de comunicação. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar passando as informações aí nesse novo canal de comunicação.
Obrigada.